Estamos chegando, começando mais um Fox Sports Rádio Night. Que saudade que eu tava, né? Tava viajando e tal. Faz falta esse programa pra mim. Mas estamos aí de volta. E olha, primeiro eu quero dar boa noite especial pro meu querido Oswaldo Pascoal. Boa noite pro meu querido Flávio Gomes, do Falso Pacas. Pra você, calma. Boa noite pro Marlone do Esporte. Ô, Marlone, prazer, obrigado por ter vindo aqui, viu? Boa noite, prazer é todo meu estar aqui também. Essa é a minha camisa. Nossa, eu já pedi a camisa. É um pidão, rapaz. Todo mundo que vem aqui, ele pede a camisa. Marlone, vai na minha, ó. Não vai na onda, ele vai te pressionar. Você não vai na onda dele. Manda comprar. Vai por mim. Manda comprar. Eu não vou te pressionar. Aqui funciona o seguinte, não traz, joga pra caramba. Ô, Galo, esse é velho de guerra. Boa noite, Galo, tudo bom? É um prazer revê-los aí, pelos meus amigos aí, Pascoal, Mário, meu treinador aí, grandes tempos, grandes momentos no Foi São teu Paulo. treinador também? Treinador do São Paulo. Foi no São Paulo? No São Paulo. O Galo foi meu capitão, botei ele de capitão no time e ele foi expulso. Porra, mas botei o cara. Mas isso não era difícil, né, Pascoal? Não, o Galo era um volante que sabia jogar, mas quando precisava chegar, Chegava junto. Então, não tinha tornozelo feliz e nem Não, joelho ele sorridente. era profissional na acepção da palavra. Então, Cara competente. então a produção- E um cara muito legal, um cara muito decente. Sempre foi um cara muito decente. então a produção errou aqui, porque a produção me deu informação que o Galo tava aí pra ganhar o Belfort Duarte, jogador que nunca foi expulso. A produção errou? Igual Não, mas não é. Ô, Mário Sérgio, o seu Internacional que você jogou tão bem naquele timaço, ontem foi motivo de vergonha para a torcida do Inter. Hoje tinha até um dado aí que desde 1912 nunca havia acontecido um placar igual esse. Quer dizer, foi 5-0, o Douglas perdeu o pênalti, poderia ter sido 7, 8. O Agui foi mandado embora na semana. E o teu nome, Mário Sérgio, foi um nome muito ventilado aí pelos lados de Porto Alegre. Mas isso aconteceu, em virtude. Eu tenho uma história dentro do clube, eu passei pelo clube como jogador, fui campeão brasileiro invicto, fui campeão gaúcho, fui vice-campeão da Libertadores, depois eu como técnico fomos vice-campeões brasileiros, que em seguida ganhou a Libertadores em função de ter se classificado para a Libertadores. Então tudo isso aí soma muito para o torcedor na hora da avaliação e escolha de um técnico para o seu time. E eu tenho peso, assim como outros jogadores, que o Falcão tem peso. Então nessas enquetes o meu nome foi citado. Mas eu jamais fui procurado por alguém da direção do clube. Eu poderia aqui estar fazendo charme, mas comigo não existe isso. E outro detalhe, eu tenho um contrato, um compromisso com a Fox, e é um compromisso sério. Eu tenho até essa abertura no meu contrato, uma cláusula que eu posso sair para ser técnico. Mas é uma situação que não vai acontecer nunca, porque o meu compromisso aqui é um compromisso sério, compromisso de homem, né? E tem essa história que o pessoal fala lá no Sul, que o D'Alessandro te adora, e que também teria sugerido o seu nome numas conversas ali. O D'Alessandro, nos dois jogos que nós fizemos, depois do jogo eu fiquei com o D'Alessandro e com o Juan, batendo papo, né? Ficamos batendo papo até umas 2 ou 3 horas da manhã, conversando. É meu amigo, é um cara que eu admiro como profissional, pela entrega dele no dia a dia, não é entrega no jogo, não é entrega no dia a dia. É um cara que treina no limite. Estava conversando com o Galo agora que o moderno é uma palavra que resume o que é moderno, o que é treinamento, o que é dia a dia moderno, o que é jogo moderno, é intensidade. Intensidade, não precisa você treinar 2, 3 horas. 1h20, 1h30, mas com intensidade no limite. Isso é ideal, isso é que faz um time competitivo. E o D'Alessandro é isso aí. E nós tivemos entreveros. Discutimos, discordamos, eu tirei várias vezes, no primeiro tempo sacava ele, tinha jogo que eu barrava ele, tinha jogo que ele decidia para mim, e nós tivemos nessa turbulência de relacionamento, uma amizade que foi crescendo, e que hoje eu tenho ele, não é como filho, não, é como um irmão mais novo. Para mim ele é como se fosse irmão. Tenho, além de uma admiração muito grande como jogador e como profissional, eu gosto da pessoa dele. É diferente, eu gosto da pessoa dele, entendeu? Eu convivi com vários jogadores, e o Galo foi técnico sabe muito bem. Tem jogadores que você tem uma afinidade que você não sabe explicar, é química, entendeu? É uma química. Eu tenho com ele, a gente se vê, a gente se beija, se abraça e fica cochichando no ouvidor, dá a impressão que até que alguém é viado aí, mas não, é só amizade mesmo. O Galo e o Marlon vão participar, mas só
a última em relação ao Inter. É lógico, né, Mário? Você é um jogador que tem uma identidade com o Internacional absurda. Você jogou naquele time lá. Eu tive o prazer, semana retrasada, de entrevistar aqui com o Band Rubens Minelli. Foi uma coisa emocionante. E o Minelli contando aquele time do Inter ainda é mais legal ainda, né? Ouvindo as histórias do Minelli. É gente finíssima. Agora, como um jogador com uma identidade do Inter, você assistiu o jogo ontem, provavelmente você acha que você assistiu. Como é que você viu aquilo lá? Um time entregue, um time morto em campo. O termo que eu usaria para ontem, deu dó, Marlone, deu dó do Internacional. As informações que eu tenho constantemente contato com pessoas importantes da imprensa de Porto Alegre. Eu tenho um irmão lá que é o Guerrinha. O Guerrinha é meu irmão. Eu conheço o Guerrinha na época que eu joguei. O Guerrinha é o cara que hoje é o top de linha lá na imprensa. Um cara que todo mundo respeita muito. Ele é do Diário Gaúcho. E ele trabalha na RBS, tem programa de rádio, diário, trabalha no sala de redação, tem coluna em jornal. E é um cara que tem um peso muito grande na imprensa e é meu amigo e irmão, e eu conheci o Guerrinha no tempo que ele era setorista de turf. E mudou e hoje é o cara de imprensa de peso pesado. Então a gente está sempre trocando ideia. E sempre ele me deu como diagnóstico desse time negativo, desse time do Internacional, a preparação física. Ele sempre falou o seguinte: o Aguirre é um bom técnico, ele tem uma metodologia diferente e tudo mais, as pessoas não estão se acostumando, estão estranhando essa troca, esse rodízio, ele está testando e tudo mais, o pessoal aqui pega no pé, mas o grande, o tendão de Aquiles dele é o preparador físico. O time fisicamente não anda. Então, eu sou técnico, o Galo é técnico, a base é a preparação física. Se você não tiver um preparo físico adequado, é impossível você executar qualquer estratégia de jogo. Estou errado, Galo? Não, tá certo. Com certeza. Para encerrar esse assunto, primeiro assim, de todos esses nomes comentados aí para ser treinador, quem você acha que vai ser? E se você pudesse escolher um, quem você gostaria que fosse técnico do Inter? Hoje, Celso Roth. Celso Roth? Hoje, o que você gostaria? Celso Roth. Agora, vai ter que ter paciência, porque você vai ter que fazer todo um trabalho alinhavado com a preparação física, fisiologia. O departamento médico hoje engloba tudo isso. Um departamento médico e fazer um trabalho de poupar, colocar testes e tudo mais para você ter a noção exata de como usar o jogador, porque eles estão no fio da navalha. O que cada um pode te dar. Eu quero tirar o máximo que cada um pode te dar sem estourar. Então é uma situação muito delicada. Quem pegar vai pegar um rabo de foguete. Que tem qualidade demais lá. Todo mundo sabe que tem jogadores jovens já, dos mais futurosos. Agora, depende de um técnico que chegue lá e tenha consciência que tem que ser um trabalho meticuloso e que a diretoria saiba, principalmente, que não é coisa para hoje. É coisa para o ano que vem. Esse ano está perdido. Não adianta ele dizer, não, vamos arrancar que nem arrancou ano passado e vai ganhar e vai se classificar para a Libertadores, que não vai. Não teve, o planejamento não foi adequado. E você, no meio do campeonato, você não muda o rumo das coisas radicalmente como eles querem fazer. Já está 9 pontos de quem está na zona da Libertadores. Então eles têm que ter consciência disso. Pega um técnico, conscientemente, traça o perfil dele, vê se é aquilo que... O perfil que eles traçaram é um treinador que seja forte para comandar o vestiário e que tenha sangue nos olhos. O Roth é isso aí. O Roth é esse. O Cuca não vai largar o milhão de dólares. O sonho dele era o sonho do Internacional. O Roth até porque o Celso Roth o sonho, sempre foi o sonho do Fernando Casaldeiro. Tá me lembrando dele porque o filho dele casa agora essa semana. Ex-presidente de São Paulo. Fernando Carvalho. Ô Marlone, a gente vai falar do esporte muito, mas em cima disso aí é o seguinte: como é que fica a cabeça do jogador na véspera de um clássico daqueles que, né? Um Grenal, no caso, e manda o treinador embora? Até onde você acha que isso desmonta o time? Cara, eu acho que isso, querendo ou não, afeta um pouco, né? Porque o treinador já estava um tempo, né? Ali com o grupo, já conhecia os jogadores. Eu acho que numa semana tão importante que foi esse jogo, eu acho que essa demissão com certeza abalou os jogadores, né? Desarticula, Marlone? Com certeza, eu não sei como era o vestiário do Inter, né? Não sei como é que era a ligação dos jogadores com
com o treinador. Mas pelo que eu vi o jogo, eu acho que com certeza, né, desmotivou psicologicamente os jogadores, né? Que realmente eu assisti o jogo, foi meio assim, meio que realmente eles estavam time entregue. Isso, né? Então eu acho que com certeza na semana de um clássico, eu acho que esse é meu ponto de ver, eu acho que deveria esperar um pouco, né? Ter um pouco de calma e eu acho que foi um dos motivos também para desmotivar também os jogadores. O presidente do Inter errou, Galo? Não dá a véspera então, do Grenal? Eu acho assim, acho que concordo com o Marlone, é um pouco covarde às vezes a gente comentar sem saber o que acontece dentro do vestiário. Mas as características históricas do Inter, para um clássico diante do Grêmio, com certeza a gente pode fazer uma análise fria falando que existia um bom relacionamento, porque não é normal, foi um jogo atípico, de um resultado atípico e principalmente de uma postura atípica do time do Inter, que sempre foi uma equipe de muita garra, de muita luta, de muita entrega, de se dedicar até o limite e foi bem estranho o que a gente viu nesse jogo aí. Ô Marlone, aqui a gente no Fox Sports Rádio na hora do almoço, o pau come, a gritaria, polêmica, você pergunta as horas, sai briga. E uma das poucas coisas que eu e o Flavinho concordamos, são raras, que é o seguinte: o Flavinho e eu apostamos que o Sport vai chegar entre os 4. Vai. Porque o pessoal fala assim, não vai ter. A frase, o clichê é, não tem fôlego, vai faltar gás. Né? Como se parece que só os times do São Paulo, do Rio, de Minas e do Sul tem fôlego. Esse time, qual que é o segredo desse time do Sport? Porque é bom pra caramba. Acho que o profissionalismo, cara. Eu acho que todos atacam, todos defendem. Eu acho que com a minha chegada e com a chegada do André e de outros jogadores, eu acho que a gente encaixou até um pouco rápido, porque o Sport tem uma maneira de jogar. O professor cobra muito isso, o professor Eduardo Batista. Eu acho que também a humildade. Você vê um grupo, eu estava falando até com o Galo ali atrás, antes de começar o programa, não tem vaidade nenhuma, sabe? É um grupo que todos ouvem, né? Tanto o professor como o companheiro. Você vê, a nossa referência é o Duval. O Duval não abre a boca, é um cara humilde demais. No dia a dia também ele não abre a boca? Ele passa isso. Tranquilão, cara. A gente tirou uma foto, agora não lembro, num jogo, no vestiário, todo mundo rindo, só ele que não riu, cara. Aí na rede social todo mundo comentando, pô, não tem jeito, Duval no Rio. Então assim, é um cara que passa uma confiança pra gente, e é um cara simples, humilde. Então assim, eu acho que o segredo nosso é esse, cara, é o profissionalismo e a humildade, né, cara? O grupo não tem vaidade nenhuma, assim, de um não foi pro jogo, ou que não entrou, que foi sacado, ficar fazendo fofoquinha no vestiário, isso vai contaminando o grupo, vai contaminando os jogadores. Daqui a pouco... eu já vivi muito isso, apesar de ser um pouco novo, mas já vivi muito isso de vestiário. Às vezes um cara que não está satisfeito vai fazendo fofoca, pô, o treinador é isso, o treinador é aquilo, e você já olha o treinador de uma forma diferente. Então assim, hoje o esporte, assim, claro que todo mundo quer jogar, né, mas lá é muito transparente as coisas. Eu acho que o nosso segredo é esse, cara. Ontem vocês estavam, quer dizer, você fez o gol ontem, fez uma comemoração, você vai ser pai? Isso, agora em outubro, minha primeira filha. Oh, parabéns, que nasce que dia? Dia 10 de outubro, dia 15. Segura, porque eu sou de dia 25. Isso, vai dar uma sorte do caramba. Exatamente. Gênio bom. Por aí. Segura aí o dia 25. Vinha 20 por aí. E vocês ontem, o jogo do... Aliás, o Sport vem nesses últimos 5 jogos com 1 vitória e 4 empates. É o time que mais empatou no campeonato, né? Mais 2 empates nos ontem, jogos. O gol saiu aos 52. É uma pancada tomar o gol aos 52, hein? Pior que perder. Poxa, cara, foi um sentimento de derrota, porque aconteceu pra gente contra a Chapecoense também. A gente tomou no finalzinho, última bola parada, lá na casa deles. E ontem realmente foi um sentimento muito ruim, mas aconteceu. Também aconteceu com a gente contra o Avaí, a gente fez o gol de pênalti com o André, né? No finalzinho também. Então são coisas que o futebol te traz, são surpresas. Então acho que aconteceu agora. Levantar a cabeça para o próximo jogo. Futebol brasileiro é isso aí mesmo. Cuidado com as coisas que você fala hoje e capricha, porque o elenco inteiro do esporte está no hotel assistindo o programa. Com certeza. Se você falar as bobagens lá, você vai tomar uns pescotapas no corredor polonês. Verdade. O pessoal já fica aí.
quebrou alguma coisinha aqui, o pessoal cobra lá, não tem? Já fica zoando. Quando eu saí mesmo hoje no elevador, despedi dos meninos no meu quarto, os meninos ficaram jogando videogame, mas falou, ó, vou assistir aí, não vai quebrar não, hein? Ô Galo, esse time do esporte vai chegar, eu tenho certeza. Você também ou não? Eu acho que é um time forte, que encaixou, as peças foram bem escolhidas, acho que são méritos do treinador, isso aí da direção. Conheço o trabalho do Ney Pandolfo, que está lá, é muito competente, é um cara muito atento a tudo que acontece. Eu acho que por eles estarem aqui hoje, estão fazendo uma questão que é super importante para os times do Nordeste todo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no esporte e também no Náutico. Sim, no esporte fui campeão. E a questão da logística é um fator super importante. Quando nós fizemos aquela boa campanha com o Náutico em 2012, foi exatamente em cima disso que a gente bateu. Eu estou vendo o esporte aqui hoje, porque ele jogou em Curitiba e vai jogar aqui em São Paulo. Então nós fizemos um plano de trabalho, acredito que o esporte também está fazendo, porque o Ney é um cara muito competente para isso, de expor isso aos atletas e colocar o tamanho da importância que é, porque qualquer jogo para o esporte, ele parte de uma logística de 5 horas, certo, Marlon? 3 horas até São Paulo, 1 hora antes, 1 hora depois, no mínimo. Não tinha pensado nisso. Então a logística para essa equipe, mais distante. a logística para times do Nordeste é um ponto super importante e que faz uma diferença muito grande. Vou te contar, nós temos até um planejamento financeiro com o Náutico e que o clube não aguentaria 2 viagens, para eu escolher 2 viagens para tirar. Nós tiramos as 2 últimas, que até as 2 últimas já sabíamos se estávamos vivos ou não. E foi muito bom. E estou vendo eles aqui, acredito que o esporte também está batendo em cima disso, que isso é uma diferença para um campeonato corrido, como é o brasileiro, para as equipes lá de Recife. Eu não tinha pensado nisso, é verdade, né, Mário? Em 2009, 2010, eu fui técnico do Ceará. E houve não acredito ter sido sacanagem. Coincidentemente, os jogos que nós jogávamos em casa eram às quartas-feiras. Então a gente jogava à noite, temperatura fresca, aprazível, tudo mais. E domingo, que a gente poderia aproveitar jogando em casa, fazendo valer, a gente jogava fora. Então isso arrebentou com o Ceará. Bate com o que ele está falando. Ô Marlone, mas além da humildade da bola, sabe as coisas que chamam a atenção? Por exemplo, o Sport contratou o André. Chegaram juntos, ele e o André. Não, contratou o André. Não tem que ficar fazendo tipinho, não. A gente tem que falar o que a gente falava antes. A maioria falou, pô, o André tá nas baladas, o André não quer nada com nada. Rapaz, o André tá jogando muita bola no esporte. O mesmo aconteceu com o Marlone, que jogou pra caramba no Vasco, foi pro Cruzeiro, não conseguiu jogar, foi no Fluminense, não conseguiu jogar, e agora no esporte tá até melhor do que jogava no Vasco. Por que no jogo não deu certo no Fluminense e no Cruzeiro? Olha, eu acho que foi a questão da sequência, né, cara? Eu acho que todo jogador precisa de sequência. Como você estava falando de treinador, que às vezes tem que bancar o treinador para não é uma vitória, que tem que demitir. Eu acho que, não vou dizer que de repente seja a mesma coisa, que o jogador é assim, às vezes você vai uma partida que não vai tão bem, aí no outro você nem relacionado vai, ou nem entra no jogo. Então, acho que a minha vinda pro esporte foi isso. O Ney Pandolfo, como o Galo falou, é um cara competente, tanto o Eduardo Batista também. E eu acho que eles confiaram em mim de me dar a sequência. Eu acho que foi a questão da sequência mesmo para me ir tendo ritmo de jogo. Você chegou, você entrou e saiu e depois ficou. Eu estreiei contra o Vasco, né? Entrei no intervalo e depois não saí mais, me deu sequência e fui desenvolvendo o trabalho. No Cruzeiro foi praticamente a qualidade do elenco do Cruzeiro, né? Tinha o número de jogadores de excelente qualidade era muito grande, então a concorrência com ele foi... A gente tinha praticamente quase 3 times, né? Tanto que quando a gente foi classificar, a gente estava na Libertadores, o time considerado titular jogou a Libertadores e o time considerado B, a gente foi campeão mineiro, né? Invicto. Então assim, tinha quase 3 times, então isso aí também... favoreceu também, porque tinha muitos jogadores no momento também. Você perde a confiança, né? Você vai, joga, não tem sequência, e fica fora. No outro jogo você está fora da relação, desconcentrado, isso aí baixa a tua autoestima mesmo. Hoje a gente tem que perguntar, porque hoje quem paga salário parece que merece parabéns, né? O que deveria ser uma obrigação virou virtude. Como é que é no esporte? Tá tudo certinho? Conta pra gente, a estrutura do esporte é legal? Olha, cara, eu me surpreendi quando cheguei no esporte, né? Cheguei, estrutura, time mesmo grande,
campo, estrutura muito, muito boa, paga em dia, tudo certinho, até os bichos. Mas só tenho que parabenizar também a diretoria do esporte, estão sendo competentes para manter isso. E tem sido tudo em dia mesmo, tudo certo, correto. E a gente tem feito tudo para retribuir isso que eles estão fazendo com a gente dentro de campo. Ô Flavinho, como seria legal, né, um time... O que é triste, ao mesmo tempo é legal a gente ver o esporte. O que é triste é ver o Nordeste sendo representado por um time só hoje na Série A. E o esporte hoje ele se coloca num patamar muito superior a todos os outros times do Nordeste, embora não tenha conquistado a Copa do Nordeste, né, mano? Você não tinha nem chegado lá ainda. Mas eu estava perguntando para você antes da gente começar o programa, a questão de jogar na Arena Pernambuco. O campo sempre foi um fator muito importante para os times de Pernambuco. O Galo tá aí que não me deixa mentir. Aquele ano que você estava no Náutico, vocês ganharam praticamente todos os jogos em casa. Saía... O terceiro melhor mandante. Exato. Saía, era como é a Chapecoense hoje, como é o Atlético Paranaense, mas o Náutico em casa ganhava tudo. O esporte também sempre usou fator campo muito, né? Na Ilha do Retiro. Mas agora está jogando num outro palco. Faz alguma diferença jogar na ilha, jogar na Arena Pernambuco? Olha, assim, como todos falam, né, que a ilha também é um campo que eles se identificam muito lá, né, em Recife, né, a ilha. Então, assim, hoje, como a torcida, a gente está nesse momento, né, a torcida tá empurrando mesmo o time lá e são muito apaixonados. Eu acho que, independente se na ilha ou na arena, a torcida tá empurrando o time. A gente fez grandes jogos na arena também, né, foi contra o São Paulo, o próprio Palmeiras e outros times também, o próprio Vasco também que a gente ganhou. Então, eu acho que hoje não tem como eu falar assim, eu acho melhor na ilha do que a arena, porque realmente a torcida tá empurrando o time mesmo e isso que tem sido fundamental para nos empurrar também. Pro Náutico foi muito ruim a arena, né, Galo? Acabou prejudicando bastante, tem que mudar muito o estilo de jogo. É uma torcida diferente também, é uma torcida menor. Mas jogar lá no campo do Náutico. Tinha aquele lado esquerdo, lá no fundo do lado esquerdo. Você não via. Aquilo é um pântano. Aí você matava qualquer time. Ali na saída do vestiário, lembra? Aí lá no vestiário do Náutico tinha um gerador de energia elétrica do lado do vestiário. Então quando o time da casa, vocês pegaram isso não? Eu, quando trabalhei no Figueirense, peguei isso. Entrava lá no vestiário para palestra, o treinador para conversar com os jogadores, não tinha como. Não tinha como. Na hora do intervalo, daí, aí com aquela barulheira, o treinador não conseguia falar. O Benazzi, que era o técnico do Figueirense, conseguia falar. Tinha que levar o jogador para dentro do campo para poder falar. Mas pelo menos tinha a vantagem, que lá não é quente. O quê? Lá não é calor. Não é calor. Essa é uma vantagem. Não é calor, não. Ô Marlone, você que tem uma história, você cresceu dentro do Vasco da Gama, o que acontece com o Vasco, rapaz? Cara, a gente fica um pouco, né, triste pela grandeza que o Vasco né, tá nessa situação. Mas eu acho que é questão mesmo deles agora, entre eles lá, se resolver entre eles, né, e conseguir alguma coisa para se reerguer de volta e, enfim. O futebol brasileiro tá diferente, não tá não, Galo? As coisas estão mudando muito, né? Acabou essa história de camisa, de tradição, de história. Hoje está todo mundo igual, né? Ou não? Eu acho que existe um nivelamento muito grande, né? Eu acho que a TV ajudou muito nisso. O próprio, você perguntando do esporte, eu sei muito do que é a história do esporte, é um clube muito sério, muito bom de se trabalhar lá, que dá totais condições profissionais. Agora, o Brasil vive um problema social muito grande que acaba afetando o futebol também. Os clubes grandes hoje, com grande estrutura, a gente viu, por exemplo, o caso do São Paulo, ficou 3, 4 meses devendo salário, é uma coisa que nunca aconteceu, né, Mário? O atleta, foi treinador, eu também fui atleta, nunca aconteceu nada. Então, eu acho que esse problema social que está acontecendo, ele afeta diretamente também as grandes equipes e acaba atrapalhando o desempenho. Eu acho que... Talvez porque elas gastem mais do que deveriam, do que poderiam. Por isso que eu acho que é um problema social bem decorrente do que acontece no nosso país. Mesmo. Eu acho que pagar 800, gestão... 400, 50, 500 mil reais para o jogador, não tem jeito, vai quebrar. Eu acho que é um problema social, acaba sendo um problema social que acaba dificultando todo o trabalho de desenvolvimento técnico, porque o clube, o melhor centroavante, o melhor da estrutura, um atleta aqui já falou, que é o pagamento em dia, que não é nada demais, é absolutamente normal. Então são coisas que precisam ser equacionadas, o modelo de gestão ele ainda não é legal. Eu acho que no Brasil existe um problema grave, nós discutimos isso fora do ar ali, acho que até com o Marlone. Eu não entendo, eu conversei isso com o presidente do Benfica, como os times no Brasil têm o presidente ficar somente 2 anos no comando.
Né? Como em 1972, se não me engano, mudou em Portugal, aqui deveria mudar. Os clubes têm que ser empresas, os clubes têm que ter dono. Então uma gestão tem que ser um pouco maior, a gestão de 2 anos era muito curta, isso também para o presidente. Isso não foi aprovado agora na PEC, que foi enviada lá para o Congresso Nacional, porque os próprios dirigentes não querem isso. Porque é o seguinte, é fácil de explicar. O dirigente de futebol, ele não quer ser incomodado. Ele continua fazendo as traquitanas dele lá, faz lá um monte de burrice, um monte de coisa errada, o que vem depois é que se vira para pagar. Segura. Entendeu? Porque se tiver um dono, o cara vai ter que pagar, ali é o dele. O Abramovich, se fizer besteira lá no Chelsea, quem vai pagar é ele. Agora aqui não, é fácil você só transferir responsabilidade. É fácil você transferir 300 milhões de dívida. É simples. Responsabilidade fiscal. Entendeu? Essa que seria o principal. Agora, o que é legal, o que é sensacional é o presidente do Flamengo colocar no estatuto do Flamengo o tanto que o presidente der de prejuízo para o clube, na gestão dele, ele paga. Então tem a responsabilidade fiscal do presidente do Flamengo. Vê se algum outro clube colocou isso no seu estatuto. Então, mas isso tem que ter passado no Congresso a responsabilidade fiscal verdadeira. Deveria ser uma lei federal. Federal, exatamente. Isso também não passou. Colocado, não passou. Não passou. A presidente da República deve reunir agora os presidentes de clubes para pedir a cada um que participe desse novo programa, porque tem muito presidente que não está nem afim de... É igual, lembra do refis, vamos fazer um refis, aí fazia um refinanciamento. Vamos fazer outro refis, outro financiamento. Vamos fazer um outro refis e vamos fazer uma loteria. Agora fizeram o Profut, né? Tá tudo lá estabelecido, mais uma loteria que ainda não saiu do papel e vai sair, e os caras não querem aderir. Aí daqui 5 anos faz outra lei, claro, outra loteria. Porque ninguém quer ser incomodado, é fácil transferir 300 milhões de dívida para o outro. Muito fácil. Mas olha, gente, em homenagem ao Marlone, que está aqui no Fox Sports Radio Night hoje, o Momento Team Torcedor, a pergunta de hoje é a seguinte: o esporte vai chegar, vai ficar entre os 4 primeiros? FSR sim ou FSR não? Lógico que vai. Eu tenho certeza que vai. Certeza absoluta. Ô Marlone, conta um pouco aí, você nasceu em Tocantins, né? Isso, nasci em Augustinópolis, Tocantins, no Aonde interior. você nasceu? Augustinópolis. Aprende, viu? Você que não sabe nada do Brasil, Augustinópolis é Tocantins. Augustinópolis, já sei que é Tocantins, vai por mim, eu não... E você foi com 12 anos pro Rio? Foi isso? 12 anos. Como é que é isso, sair de uma cidade pequena e chegar no Rio de Janeiro? Você foi com quem? Na verdade, eu fui com meu pai, né? Fiz um peneirão em Imperatriz, Maranhão, que é uma cidade vizinha da minha. E fui com meu pai, aí fiz aquela semana de teste, né, no clube. Imperatriz, era quem estava promovendo era o Vasco mesmo? Foi um olheiro que me levou hoje, infelizmente, né, não está mais entre a gente, já morreu esse ano. Foi o que me levou pro Vasco, esse Rosa. E fiz a peneira, passei, e ele era o olheiro do Vasco, me levou pro Vasco. Aí fiz outro teste para avaliação e fiquei. E fiquei lá até agora... final de 2013. Você tem um irmão que joga bola? Tenho, Marlos Gêmeos. Está aqui no Grêmio Prudente aqui de São Paulo. Tá. Quem é melhor? Cara, eu tenho que escolher eu, né? Mas conta pra gente, como é que foi sair de Tocantins, cara, uma cidade pequena ali, e chegar no Rio de Janeiro? Foi um baque muito grande, né, cara? Porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Eu tive que abrir mão do meu laço família, né? Porque... você abrir mão ali de estar todo dia com os seus pais, de ir na escola, das amizades, futebol na rua. E de uma hora para outra você viver outra coisa que você, em cidade grande, que você não era acostumado. Foi assim, foi um baque muito grande no começo. Mas eu estava disposto a passar por cima de tudo isso, né? Que quando você tem um foco, um objetivo, você quer traçar ele, você quer romper barreiras para chegar até ele, né? Então, para mim foi complicado conviver com a saudade, porque eu vim em janeiro, né, de janeiro, e só ia em casa em dezembro, né, porque campeonato e quando tinha férias não dava para mim em casa, que era muito longe, a passagem era cara, e no Vasco, na época, o Vasco pagava a passagem só no final do ano, pagava a minha ida e minha volta, que eu não tinha contrato ainda. Então, quem morava longe, ele pagava as passagens. Então, no carnaval, às vezes, a maioria era do Espírito Santo, né, e a maioria do Rio. Então, acho que quem morava longe, assim, só tinha eu e mais 2 meninos, assim, a maioria... E outros fizeram amizade aqui mesmo no Rio, que um colega levava para casa, outro levava para outra casa. E eu, às vezes, muitas vezes já, acho que 2 carnavais eu fiquei sozinho no clube. Pô, que delícia. O carnaval sozinho no Rio de Janeiro é uma maravilha. No alojamento do clube, cara, sozinho.
E uma dessas Você vezes, chorava? demais, velho, porque o quarto era assim, era várias beliches, né? Imagina você todo dia conviver com aquelas beliches cheias, né? De acordar, os meninos brincar de play, e às vezes brincar ali mesmo, que a infância que eu tive lá eu tinha que fazer ali dentro do alojamento, né? Então assim, e no carnaval acho que por 2 vezes, por eu não ter aquele dinheiro de ir em casa visitar meus pais, por ser muito longe, eu fiquei sozinho no alojamento do Vasco, né? Ia jantar só no escuro, voltava. E às vezes na hora de dormir, pô, olhava pro lado e chorava muito, que eu não tinha aquele... E você tinha o quê? 14, 15 anos? Por aí, velho. Tinha 14 anos. E olhava as beliches tudo vazio, nada pra fazer. E numa vez, meu pai tá até assistindo agora, eu não contava isso pra ele, né? E numa vez, no hospital do Vasco, tem um departamento médico lá dentro. Ele abria às 8 da manhã e fechava às 10. E numa dessa vez, que eu fiquei um carnaval sozinho em São Januário, eu adoeci. Eu fiquei com febre mesmo de 39 para 40 graus. Eu olhava para um lado, só a parede, e falei, meu Deus, e agora? E começava a chorar que nem criança, que eu era criança na verdade, né? Querendo o abraço do meu pai e da minha mãe ali para me ajudar, e não tinha ninguém. Olhava para um lado era parede, olhava para o outro era parede, mas como eu falei, cara, eu tive que abrir mão disso tudo para chegar aqui agora e desfrutar de tudo isso e valorizar, né? Caramba, não é fácil, hein? Que história, né? Igual você tem, né? Você tem tem a muito. certeza de que vai dar certo, né? Pra ver se que é o Ô, Galo, pior. você que uma trabalhou... coisinha, uma coisa que é importante. O esporte está colocando uma nota oficial no seu site, repudiando a escalação de um trio paulista para apitar o jogo contra o Corinthians nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. A CBF tem feito em algumas partidas O isso, esporte tá certo. colocar árbitro da localidade para apitar o jogo. Então o esporte está... Já aconteceu. no Campeonato Brasileiro. Então o esporte está dizendo que não está atingindo a integridade do apitador, dos bandeiras, não é nada disso. Só que estranha, num jogo que pode valer a vaga para o esporte chegar entre os 4 primeiros, e o esporte pode ganhar e chegar entre os 4 primeiros, que seja um árbitro paulista. É o Luiz Flávio Oliveira que vai apitar. Esse eu tenho certeza, é um cara honesto, correto, decente. Eu conheço a família dele. Esse aí é um cara corretíssimo. Quanto à correção dele, nada. Só que a pressão já é enorme. Se ele errar para cá ou errar para lá, vai ser criticado. Por experiência que nós temos no futebol, tá certo que isso aí desperta a revolta do pessoal do esporte e começam as insinuações, se acontecer um erro, então pior ainda. Mas você pode muito bem, se você tiver a fim de prejudicar o esporte, colocar um trio da Bahia, do próprio Nordeste, e vai para lá premeditadamente e que vai prejudicar o esporte. Se já está acontecendo em outros jogos, aí eu acho que não é motivo. É besteira, o time de esporte tem time para jogar de igual para igual com qualquer time. O time tem esporte para jogar contra o Corinthians e bem, tanto na Arena do Corinthians, quanto jogando lá na ilha, ou seja, lá então no Estádio Novo, o Estádio da Copa do Mundo. E a arbitragem do Luiz Flávio fica em xeque a partir desse momento. Meu medo é só esse. Quando o dirigente começa a querer meter a mão, o sucesso quando ele começa a acontecer num clube, num time de futebol, aí o dirigente começa a achar que ele é o responsável pelo sucesso. A nota está escrita pelo Arnaldo Barros, que é o vice-presidente. Então aí o cara já começa a achar, começa a ver fantasma, não sei o quê. Não existe mais, isso não existe mesmo. O futebol é decidido no campo. O time do esporte, como eu disse anteriormente, é um time preparado para enfrentar o time do Corinthians hoje, como está jogando o time do Corinthians, de igual para igual em qualquer lugar. A gente estava mostrando o lance, foi pênalti ontem do Wendel contra o São Paulo, Galo? Muito pênalti. Muito pênalti? Um pênalti demais. Foi pênalti, Marlone? Foi pênalti. Na minha opinião foi pênalti, como o do Palmeiras também, né? A gente discutiu bastante isso. O do Palmeiras muito menos. Eu achei que os dois foram. No fim das contas, o Corinthians Olha o lance lá, Marlone. Eu tenho uma opinião muito simples disso aí. Ainda não está permitido o segundo goleiro no futebol. Só pode um. Só um só. Só pode um goleiro. Está escrito na regra. É um goleiro, dois goleiros não pode. E como ele se atira na bola, fica evidente que ele queria interceptar a bola com as mãos. Uns 47, Mário. Ô Galo, se fosse aos 35 do segundo tempo, dava o pênalti ou não?
Não sei, eu acho que tem que dar sempre, né? Não pode existir essa diferença de Ué, tempo. o gol que o Sport tomou foi aos 52? 52? Sim, não foi um Agora lance também polêmico. não vamos chegar a extremos, que eu estava vindo, eu assisto sempre o programa de vocês na hora do almoço, o Mano dizer que toda bola na mão tem que ser pênalti. Então, Não, ele falou que ele tinha que mudar a regra. Porque mudar a regra. ficar para interpretação. Tudo pegou na mão. Mas aí, o Galo não deve ter pego. Eu peguei a época, você deve ter pego também, que nós tínhamos o torneio início e que o torneio início era decidido em quem conseguia mais escanteios. O gol ou escanteio. Cartão então a gente ficava na manhã lá e tu jogar a bola na perna do cara para escanteio. Então, daqui a pouco o negócio se especializar e jogar a bola na mão do cara. Fica dentro da área e, em vez de tentar jogar, ele fica tirando a bola na mão. Pô, vai ficar ridículo, né? Vamos parar com isso. Se foi pênalti, tem que dar isso. Te dá, acabou. Acabou. Tem mão que é mão mesmo. Tem outras que você vê que o cara é muito em cima, a pancada é forte, não tem como o cara tirar a mão. Aí você não vai dar pênalti. Ô Marlone, você contou uma história aí que emocionou a galera aí. O Gustavo Brito mandou uma mensagem no tweet aqui. Que história F! 3 pontinhos do Marlone. Maluco é fera, parabéns pra ele e pro programa. Mas muita gente pedindo pra você contar mais algumas histórias aí. Acho que tem uma molecada também que joga bola. E essa molecada se espelha em vocês, né? Então se tem mais algumas histórias dessas, de quando você passou sufoco lá no Vasco, de quando você era moleque, quando você chegou, tem mais algumas coisas assim? Tem muitas, cara, muitas histórias. Eu vou contar uma aqui que eu não me envergonho de contar, né? Porque eu vivi na pele e não tenho um pingo de vergonha de contar. O Vasco, ele, nos alojamentos, você que tinha um contrato profissional, né, na base, você tinha no intervalo, lá era assim, 7h30 era o café, nós pegávamos o ônibus e ia treinar. Chegava meio-dia, 11h30 era o almoço. Aí já tinha escola, que ela era lá dentro. Até a janta era um intervalo muito grande. Você sabe, pra gente que é menino, que joga, fome... Tem uma fome à tarde que né? Então, nesse intervalo, quem tinha um dinheirinho ia lá fora, comprava um biscoito, né, comprava alguma coisa e saciava a fome, né? Assim, meu pai mandava um dinheiro assim por mês para mim, né? Mas não era assim o ano todo, né? Até porque eu não pedia, eu sabia que faltava, mas a gente tem sempre o desejo de ajudar eles, né? De vencer na vida e ajudar a dar o melhor para minha família. Então não ficava pedindo meu pai. Por ele mandava, né? Por mais seja, ele arrumava o jeito dele lá, por ser uma família simples, arrumava o jeito dele. Mas eu acabava nem pedindo, né? Falava, não pai, que tá tudo bem, mas na verdade não tava. Tava tudo mal. Eu não queria incomodar ele. E teve um tempo que o Vasco jogava sábado e era bom. Quando o Vasco jogava, era uma coisa ali que pra gente que morava na concentração, era uma coisa que ia preencher o nosso dia, né? Vai ter jogo, a gente vai ficar ali para ver o jogo, vai passar o tempo, não vai ficar sem nada para, né, fazer. E no outro dia era tenso, cara, porque o domingão, os meninos, como eu falei, a maioria morava no Rio, ia para casa, e os que faziam amizade, ficava poucas pessoas na concentração. E até é difícil eu falar um pouco, porque quantas vezes, cara, o Vasco jogava sábado, e no domingo, geralmente, ficava aquela lixeira, né, na arquibancada, as pessoas, né, comer biscoito, alguma coisa. Eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Você foi buscar no lixo? Eu ia buscar. É mesmo? Eu ia. Quantas vezes eu saco de amendoim com formiga eu comia. É verdade, cara. Pra saciar a fome e também aqueles globos. E assim, olhava para aquele campo, eu morava debaixo da arquibancada, olhava para aquele campo e começava a chorar e falava, pô, um dia eu vou estar aí. Um dia essa torcida vai gritar meu nome, um dia eu vou fazer um gol como profissional. E nessa época, eu fazia desenhos de madrugada. Eu acordava, fazia desenhos, não tinha expectativa de nada, né? A gente costuma falar, né, vocês conhecem futebol, que eu era largado, né? Tava um pouco largado nessa época na base. E acordava de madrugada, sem sono, os meninos deitados assim no chão, né? Nas beliches no chão, e eu ia pro corredor. Aí desenhei o campo de São Januário, eu tenho esses desenhos até hoje em casa. Eu desenhei o campo de São Januário. Eu não sou desenhista, mas a intenção, né? Eu desenhei o meu primeiro gol, a minha primeira entrevista, né? E a torcida gritando meu nome, botava a data, né? O dia, né, do mês, tudo certinho.
E hoje tudo se realizou, cara. Né? Então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso repetindo, Lógico, porque tem que ter mesmo. foi uma coisa real mesmo, que eu vivi na pele. Poucas pessoas sabem disso e eu tô tendo essa oportunidade de falar. Porque às vezes a gente acha que por trás de cada ser humano tem uma história, cara. Tem uma história a ser revelada, por mais seja dolorosa ou menos dolorosa, mas cada história aqui, tanto do Galo, tanto de vocês, tem uma história para contar na vida. E essa é uma das poucas histórias que eu passei, né? Longe de casa, longe da família. E quantas vezes eu chegava no portão principal do Vasco e falava, poxa, o que eu vou comer agora? Né? E engraçado que eu chegava na concentração e graças a Deus, cara, era coisa mesmo assim, de Deus mesmo. O menino ia no meu quarto e falava assim, ó, eu tô sentindo que tu tá com fome, cara. Me dava um suco e um biscoito, eu fazia lá meu suquinho e comia. E eu tinha acabado de pensar. Eu vou falar um negócio pra vocês, os caras vão falar que eu tô puxando o saco. Eu tô emocionado, juro por Deus que eu me emocionei. Juro por Deus. Essa história olha, a gente ouviu a história de muitos jogadores. Vou te falar, você foi muito a fundo. Quando você começou a jogar bola, conseguiu ganhar a tua grana, provavelmente você conseguiu ajudar seus pais. Cara, como foi aquela ligação de falar pro teu pai, dá o número da conta aí que agora sou eu que vou retribuir. E passa até hoje, às vezes você entra no campo, esse filme na cabeça e fala, pô, eu tava em São Januário procurando comida no lixo. Isso é muito forte, cara. Isso é uma das histórias, né? Muita história mesmo. Com certeza, cara. Eu sou uma pessoa que eu sempre aprendi desde a da minha casa, eu sou adotivo, né? Então minha mãe, biológica, ela teve eu com 13 anos. Ela nunca me contou a história, né? Com 13? Com 13 anos. Meu pai biológico, ele era casado com a minha tia. E minha tia era mais velha que minha mãe era caçula, e ele engravidou minha tia e minha mãe. Então nasceu meu irmão gêmeos e a gente quase ia pro buraco da morte, que minha mãe muito nova, né? Não tinha muito nem estrutura física, estrutura. Né? Rapaz. E nós nascemos e assim, eu quero até agradecer meus pais aí por eles não me jogar no lixo, cara, porque eu fiquei naquele hospital ali sem ninguém me adotar, sem ninguém, né? E eles escolheram me amar, escolheram me adotar. Meu irmão foi para minha família biológica, meus avós, que minha mãe não tinha condição de me criar e meu irmão. Então e não foi uma coisa que ela sonhou, que ela projetou. Né? E ela tem trauma dessa história, ela nunca me contou, nem para mim e para meu irmão. Né? Então, de repente foi uma coisa muito grave, eu não sei. Né? Então, eu agradeço muito meu pai e minha mãe hoje que confiaram em mim, não me deixaram largado naquele hospital ali sem um berço familiar. E com certeza hoje, cara, hoje eu sou um cara assim feliz e grato à família que me criou, que me amou. E com certeza hoje eu valorizo e de dar o melhor para minha família. Enfim, eu acho que eu era um cara que era para dar tudo errado, cara. E graças a Deus as coisas aconteceram bem. E Marlone, em cima de tudo isso que você falou aí, realmente emocionante, existem histórias aí iguais ou piores mesmo. Existem histórias iguais ou piores. Eu quero saber se hoje o teu desenho está lá o Camp Nou desenhado, de repente, você jogando ao lado do Messi, do Neymar. Eu desenhei o estádio do Real Madrid, cara. Eu acho que tem uma reportagem, né? Eu gravei na época do Real Madrid, muito tempo, isso era na base que eu fazia isso. E eu botava lá, né, 3 gols do Marlone, aí acho que na época era o Kaká que tava, o Cristiano Ronaldo não tava ainda, depois chegou. E botava e tá lá, né? Tá lá, vamos esperar, né? Não é o primeiro deu certo, porque que isso não vai dar? Com certeza. Vamos esperar, aguardar. O Galo. Cara, perdi o rumo aqui. Você que trabalhou até recente agora na seleção, com categoria de base, você já deve ter ouvido milhões de histórias, sim, mas igual essa do Marlone também tem muitas assim. Não, essa muito forte realmente, e a gente só tem parabenizar ele por essa força interior. E a força está nos seus desenhos, você pode ter certeza que a força está no seu pensamento, na sua mente, e as coisas provavelmente vão acontecer para você, porque é uma história de um forte. Acho que é bom para todo mundo. Eu tive categoria de base de uma outra condição que ele, mas algumas vezes me lembrei que sempre nos domingos, quando a gente jogava no sábado, eu levava 3, 4, às vezes 5 amigos, às vezes minha mãe reclamava, para poderem comer em casa, ou então minha mãe fazia
um lanche, alguma coisa, para devolver para os meninos que ficavam na concentração, que passavam por isso também. Então eu sei do que é que ele está dizendo, as histórias são muitas assim. Infelizmente nosso país é um país que passa por esses problemas e um talento como é o dele, talvez não precisaria passar por isso, né? Se tivesse uma estrutura melhor, poderia estar até numa outra condição melhor, mas são muitas. Pascoal, rapaz, você que já entrevistou tanta gente. Muito... Rapaz, eu vou te falar, eu me emocionei demais, cara. Às vezes falta até o ar pro sujeito. E esse negócio de, às vezes, o jogador ficar um longo período sem comer. Quando eu trabalhei no Figueirense, na primeira semana que eu cheguei lá, os meninos da base, e muitos deles estão aí, o André, que jogou lá, o Felipe, lateral esquerdo da seleção brasileira, que também foi jogador do Figueirense, e muitos outros que estão jogando aí ainda, o Roberto, que está no Avaí. Esses meninos, eles falavam assim, mas à noite, a gente sente fome. Mas não tinha como fazer a cozinha funcionar à noite. Então o que a gente chegou a uma conclusão lá, com o pessoal lá do Figueirense? A gente tem que fazer alguma coisa para deixar esses meninos ter o que comer. Quando eles voltam da escola, quando eles chegam e tal, esse período longo que fica sem comer. Então o que a gente fazia? A gente conseguiu com uma empresa, a empresa fazia um lanche. Então a empresa levava todo dia o lanche, suco, biscoito, um lanche e uma fruta. Então todo dia, quando o cara voltava da escola, ou quando acabava e depois do jantar, o que era mais fácil para o jogador, para o menino da base, eles passavam e pegavam uma sacolinha, que era a sacolinha do lanche. Porque ficava realmente, se o jogador janta às 6 da tarde, 7 da noite, quando chegar às 10 da noite o cara está com a fome de arrebentar. Tá com a fome, então eles não têm, é um período muito longo, até chegar o café da manhã. Então o que a gente fez lá? Fez essa cestinha para poder, ou uma sacolinha, para poder dar essa condição. Eu acho que você ter o jogador, assim, às vezes a gente pensa só no imediato. O jogador de futebol, ele precisa estar, de todas as, como diz o Mário Sérgio, como diz o cara, de tudo que o jogador de futebol faz, ele tem que estar 100% em tudo. 100% alimentado, 100% treinado, 100% condicionado fisicamente, 100% condicionado psicologicamente, tudo isso tem importância. Mas como é que você fica 100%? Então, tudo isso do jeito que está? Aí o que acontece? Do jeito que ele estava, onde é que ele buscava o 100%? Dentro dele. A vontade dele, a determinação dele. Esse era o 100% dele. E tem muita às gente vezes que até com fome. No meio do caminho, né, mano? Tem muita gente que... Muitos eu convivi com vários que realmente abriu mão mesmo de voltar para casa. Eu passei uns 3 Natal sem casa. Lá na concentração. Sozinho também? Tocantins, Sozinho também? É isso. 3 Natal eu cheguei de ligar pro meu pai e falei, pô pai, tô querendo ir muito, né? Que em dezembro chega o campeonato no Sul, Sub-20, né? Brasileiro, e já a emenda tá São Paulo, né? Então a gente foi pro campeonato no Sul nesses 2 anos. E nós, né, chegamos até as quartas, então foi passando dezembro, né? E quando a gente chegou no Rio, pô, quem mora perto, Espírito Santo, Rio, e pra mim era difícil, e a passagem no final do ano pra lá é absurdo, né? Só pra ir é quase 3 contos, então eu falava, pai, é melhor eu ficar aqui, me preparar, me condicionar aqui pra me fazer uma boa taça, né, um bom campeonato, do que eu ir pra aí gastar um dinheiro que não era suficiente, que meu pai, né, com certeza ele não iria fazer uma loucura dessa, então fiquei já uns 2 Natal sem casa, né? Dia das mães, dia dos pais, não sabia o que era mais, né? Um bolo, né, para reunir os amigos, nada de luxo, só para cantar uns parabéns para passar na de branco. Também não sabia o que era mais isso e assim, mas foi por tantas essas coisas que hoje, assim, eu me tornei essa pessoa e valorizo a cada momento que eu passei de dificuldade, também de vitórias, porque eu acho que uma das maiores qualidades do ser humano é a gratidão, cara, e você reconhecer de onde você saiu e de onde você está hoje e qual foi as pessoas que te deram conselho. Eu tive escolhas na minha vida. São Januário é do lado de uma favela, né? Com todo respeito, é um modo de falar, né? Comunidade lá chamada Barreira, do lado. Eu tinha vários motivos, porque às vezes ficava na concentração sozinha, né? Tinha nada para fazer, longe de carro, longe de tudo, ninguém me vendo, eu podia ali fazer alguma coisa errada, ir para um outro caminho, né? Como muitos, de repente, eu ouvi várias histórias quando cheguei no Vasco que aconteceu isso,
de ir para outro caminho ali e entrar em outra zona, mas eu tive escolhas na minha vida. Acho que nesse mundo que a gente vive, que é tão fácil as coisas virem em nossas mãos, acho que nós temos que ter foco, determinação e escolhas, né? Pra gente conseguir os nossos objetivos. Eu vou te falar, o Twitter aqui está literalmente bombando e tem milhões de mensagens para você. O Léo Fernandes fala assim, que história de vida tem esse Marlone, hein, Benja? Pô, caramba! E a gente, às vezes, reclama da vida. Em cima disso, você reclama de alguma coisa? Você tem medo de alguma coisa depois de passar tudo isso que você passou? Cara, hoje eu já vou encarando um problema com outros olhos. Né? Eu acho que esse cara é um cara que a gente nunca vai se livrar dele, é o problema. Se você tá casado, você vai ter problema. Se você tem amigos, você vai ter problema. Então o problema sempre vai te acompanhar. A diferença é como nós vamos encarar ele. Né? Então hoje eu já olho para a adversidade não como um fracasso. Eu olho como uma oportunidade de eu crescer. Então já vou com esses olhos para quando eu encontro uma adversidade na minha frente. E é verdade que nesse começo teu no Vasco, você era até vítima de bullying de alguns companheiros que eles chamavam passar fome. E você teve problema que o Vasco chegou a te mandar embora com problemas na tua certidão de nascimento, até porque você é adotado? Sim, eu quero resumir essa história. Quando eu fui separado da minha adotivo, fui para outra família, eu sou do ano 1992. E meu irmão também, gêmeos. Então, quando eu fui para essa família, a mulher errou o cartório. Ela botou 93, mas não foi meu pai lá que falsifica isso, que ele não sabia que eu ia ser jogador. Né? Então, fiz um teste no Cruzeiro, não passei. Depois fiz no Vasco, fui e todo mundo, meu pai sempre falava que eu era a minha idade certa, mas eles pediam do documento. E fui pro Vasco e a gente foi para um campeonato chamado Gazeta, né? Acho que você conhece, tá ali no Espírito Santo. E lá pegaram um gato, é um modo de falar no meio do futebol, um gato de um jogador que jogava com a gente. E ele estava como 93, ele era 91. E como eles conheciam a minha conduta dentro de São Januário, na época o diretor da base era o seu Saldanha, a gente chamava, era muito alto ele. Ele me chamou na minha certidão de nascimento, estava 92. Ele me chamou, Marlone, me conta essa história. Pô, a gente acabou de pegar um gato de um rapaz aqui que joga com você. Ele, olha só, né? Eu sou gêmeos, contei a minha história toda para ele. Ele ficou impactado também, ele falou, não sabia disso. Aí ele falou assim, vai na sua casa, arruma seus documentos e volta. Eu fui, arrumei meus documentos todos. Quando eu liguei, eles não me queriam mais. Né? Eu falei, caramba, e agora? O que vai ser da minha vida, cara? E nisso, eu recebi várias mensagens, época era Orkut, né? O nego falava, rapaz, você falava que era isso, era aquilo. Pô, e agora tá dando esse papel, cara. Pô, de falso, disso tudo. E isso é a mesma coisa. Alguém te acusar uma coisa que você não fez. Eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? E consegui voltar pro Rio. E ali eu pedi a vento a Deus para me dormir, cara. Porque era uma concentração muito pequena, era muito. E nesse dia eu quase peço arrego. E no orelhão para ele, tinha em frente o Clube do Bom Sucesso, falando, pai, não tô aguentando mais não. Vem me buscar porque não aguento, pai. E ele, não, meu filho, fica que as coisas vão dar certo. E minhas roupas tudo numa mala, cara, tudo sujo, ninguém para lavar. O banheiro era meio complicado. E assim, eu falei, cara, mas eu tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. E eu fui falar com o diretor, né, que era o Álvaro, né, filho do Eurico Miranda, e ele, quis ouvir a história da minha boca, né? Eu falei, ele, só que você agora vai vir para outra categoria e fazer tudo de novo. Você vai vir ser avaliado de novo. Eu falei, tá bom. Pô, achei que ia ser alegre, né? As coisas alegres, felizes, pois foi a maior zoeira, cara. Quando eu cheguei, meu primeiro dia de treino, os meninos começaram tudo a imitar um gato, cara. Né? No vestiário mesmo, imitar um gato, como se eu fosse falso. Mas não na brincadeira, na sacanagem. Mas me zoando, né? Porque repercutiu nos clubes da base, sabe? Pô, Vasco pega outro gato, sei o que, do Marlone e tal. E isso pegou muito mal pra mim, né? E foi uma coisa que eu não fiz. Então, pra mim reverter isso foi difícil, né? Então, realmente, agora eu voltei pro Vasco, fiz tudo de novo e consegui dar a volta por cima. E o meu apelido mesmo era Passa Fome. Eu tinha música pra ir pro treino.
no ônibus do Vasco. Tem um pagode chamado Tá Faltando Sentimento, que já não rola há muito tempo, né? E a música era assim, todo mundo do ônibus cantava, tá faltando alimento, o russo já não come há muito tempo, não come há muito tempo. E todo mundo ria. Eu entrava na pilha, só quando eu chegava no meu quarto, era como se fosse facado no meu coração. Eu começava a chorar, começava a falar, meu Deus, me dá força, porque foram coisas assim que eu carrego comigo até hoje como cicatriz, que eu olho e lembro de cada dor no meu corpo, que eu passei, que eu vivi. Mas enfim, cara, são um pouco de resumo da minha história. Eu contei um pouco da minha história para eu não lembro agora, a TV que quis, falou, poxa, cara, a gente vai fazer um filme. Eu falei, não, cara. Vai dar mesmo. Então, assim, eu conto assim com essa tranquilidade, cara, mas por dentro eu tô chorando. Entendeu? Eu conto assim, simples, sorrindo, transparente, mas por dentro são dores que, quando eu começo a contar, me doem até hoje. Se eu tô quase morrendo aqui, tô te conhecendo pessoalmente hoje, te juro, você me emocionou de uma forma que eu perdi um pouco o prumo do programa aqui. Você imagina como é que deve estar o seu pai, seu grande parceiro aí? Meu pai. Pelo jeito que eu estou entendendo aí, esse aí é mais do que um pai para você. Você imagina como é que deve estar o seu pai agora assistindo o programa e a galera lá na cidade lá de Tocantins, como é que chama que eu esqueci? Augustinópolis. Você imagina nisso? Meu pai, eu tenho certeza que agora ele está com a toalha limpando o rosto. Como é que chama seu pai? Jaldo. Jaldo. Deve estar chorando que nem uma criança, minha mãe também. Então, assim, foram coisas assim na minha vida que eu era um cara que era para dar errado, cara. A verdade é essa. Eu sou um milagre, velho, porque eu nasci numa família, fui para outra, né? Assim, eles nunca me esconderam a história do meu irmão. E eu tinha muita saudade de ver meu irmão, muitas. Tanto que agora a nossa infância é agora. A gente não teve infância. Vocês demoraram quantos anos para... 12 anos.